Olá pessoal, sou eu novamente o Fábio, trazendo discussões de educação, de direito, de futebol também, não pode esquecer do nosso Corinthians, inclusive ele ganhou hoje do Grêmio, de 2-0. Marca aí essa data que ela é bem importante, a gente está aí rumo aí, a Copa do Brasil, para ser campeão evidentemente, e também para disputar a Libertadores do ano que vem. Falo hoje, 2025, domingo, dia 2, feriado, inclusive era para ser, mas é domingo, 2 de novembro de 2025. Pessoal, eu estou trazendo essa discussão, ela se trata da formação do docente, do professor, uma formação crítica no sentido para lidar nesse mundo de inteligência artificial, esse mundo da tecnologia, porque assim, eu quero discutir com vocês o seguinte aspecto, olha, as IAs, ou a tecnologia de forma geral, ela não é isenta, ela não é neutra, ela tem um viés, inclusive de quem programou, o próprio dono, ela reproduz também, de certa forma, alguns comportamentos que é interessante se pensar o seguinte, olha, nós temos lá a inteligência artificial que ela cria programas, ou a pessoa cria programas que são os algoritmos. E esses algoritmos, eles são treinados para pegar as informações, os dados sensíveis das pessoas e de alguma forma criar assim, necessidades. Uma espécie de marketing, de publicidade mais atualizada. Então a discussão agora é que assim, as pessoas, por meio da internet, celulares, redes sociais, então, e a inteligência artificial e os algoritmos, eles constroem realidade. Então, assim, para a formação, tanto do professor como das próprias pessoas de forma geral, tem que se pensar nesse quê aí de como é que se enfrenta assim, esse mundo capitalista sendo crítico. Então, assim, eu acho que a gente tem que desenvolver uma criticidade em relação às inteligências artificiais, ao mundo da tecnologia que a gente conhece hoje. Que tecnologia, de alguma forma, são os artefatos humanos que são produzidos e de uma forma ou de outra, eles melhoram e ampliam as capacidades humanas. A inteligência artificial tem essa lógica aí, mesmo porque ela procura imitar a própria inteligência humana. Um dos autores que eu li, inclusive, deixa eu só fazer um adendo, eu sei que não é importante assim, mas eu estou me preparando para a prova de doutorado na PUC, enfim, algumas coisas assim. E lá tem a bibliografia específica que eu estou lendo. E um dos autores que eu li, ele fala sobre a formação crítica para a utilização justamente nesse mundo tecnológico e tal. E ele separa três coisas: a materialidade, a visibilidade, o caráter político e a formação cultural. Já explico isso aí para nós também. Outra coisa que eu acho muito bem, que é encaminhado inclusive para mim, que dou aula para o magistério, ajuda eu contribuo de alguma forma com a formação das próximas direções, é pensar nesse tipo de coisa. Inclusive, eu falei para os alunos ainda essa semana, falei, olha, vocês não são educados e não educarão os filhos de vocês ou a própria sociedade da maneira que está sendo educada agora, vai ser diferente. É por meio da tecnologia, enfim, as IAs e essa coisa toda, até o metaverso, que é uma coisa que eu gosto bastante. E discutimos inclusive a IoT, que é a internet das coisas, que as cidades inteligentes, smart cities, essas coisas todas, tem que ser pensado agora nessa nova realidade. Mas não de uma forma ingênua, tem que se preparar para isso, os professores, a formação docente. Inclusive, um dos autores, eles trazem essa mesma discussão, mas de modo uma colaboração entre professores e universidade. A proposta dos caras é o seguinte, eu acho bem bacana, é não desvincular o saber prático e teórico do professor da universidade, é aproximar a teoria da própria educação, onde que acontecem as coisas, né? Discutir isso e aplicar as teorias criadas na educação, na universidade, juntamente por meio de colaboração com os professores. Eu acho muito verdadeiro e muito real, porque o que acontece? Até muito. Bom, se bem que as coisas estão mudando. Mas as coisas vinham sempre de cima para baixo. Vem isso, vem aquilo, parâmetros, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vem de cima para baixo. E você tem que aplicar com um conhecimento que é desvinculado da sua própria realidade. A universidade constrói, fala, o cara nunca veio na escola e tal, olha, aplica isso. Que é essa lógica que era. Hoje não, hoje é uma aproximação entre o que é produzido na universidade, em colaboração com os professores, que ou seja, a sua prática e segue em frente a partir daí. Não começa do nada. Bom, voltando à formação docente do ponto de vista da criticidade.
o autor, que eu não me lembro o nome, mas eu não vou falar do nome dele agora, mas acho que eu coloco na, no, no- na minha timeline. Ele vai falar o seguinte: primeira coisa, a gente tem que entender a materialidade. Pô, poxa, Fábio, o que você está falando de materialidade? É o seguinte: os nossos dados sensíveis, nome, CPF, endereço, essas coisas todas, as empresas, a gente dá para as empresas como a Google, Facebook e outras mais, de maneira consciente ou não, a gente entrega para eles para poder fazer o registro de e-mail, enfim, essas coisas todas. Só que a gente não sabe, esses dados são materiais, a gente não sabe o que eles fazem com esses dados, porque não há uma transparência ou uma visibilidade do que estão fazendo com os meus dados. Então, essa ideia de materialidade é justamente, olha, o que vocês estão fazendo com o meu dado? Dá visibilidade para isso? Para saber o que está acontecendo, para onde vão, para que vocês estão usando, vocês sabem onde eu estou, para quê e tal. Então, essas coisas todas. Porque o tempo todo chega mensagem, vão se criando realidades a partir das nossas preferências, os algoritmos são treinados para isso. Então, a gente tem que ter uma consciência, uma formação no sentido para não observar as tecnologias, redes sociais e tudo isso de maneira ingênua. Então, o primeiro caráter é materialidade e visibilidade dos dados sensíveis. O segundo caráter crítico que a gente deve pensar é no caráter da politicidade das próprias inteligências artificiais e das outras tecnologias. Pensando que caráter político é aquela capacidade que você tem de fazer política. E política é uma espécie de arte, assim, uma maneira bem superficial, é a arte do convencimento. Então essas ferramentas, elas têm a capacidade de politicidade. Elas convencem as pessoas de consumir, as pessoas para fazer não sei o quê. Então, elas convencem realmente. Então, pô, para que eu estou fazendo isso? Qual é o caráter político? O que essa ferramenta está fazendo isso para mim? Eu quero isso. Porque assim, a gente vive num mundo, numa bolha que ela é construída por toda essa rede tecnológica para que a gente não saia dela. E, inclusive, esquece do próprio corpo, isso no plano das crianças, né? Porque as crianças, com todo esse aparato, está esquecendo do corpo, está trabalhando uma questão intelectual, esquecendo assim do corpo no sentido assim, olha, não pode ser sedentário, tem que ter outro tipo de coisa, criar essa própria realidade. Então é importante pensar nisso. Então já temos materialidade, visibilidade, o caráter de politicidade e por último a formação cultural. Isso tem que se pensar bastante, porque olha, sabemos que cultura é tudo que o homem produz, simples assim. E as IAs, elas formam grupos, né? Vamos pensar no fake news. O cara divulga uma notícia falsa ou verdadeira, até de repente ele paga para essa notícia chegar mais longe possível. E aí ela tem um trabalho de distribuir isso. E as pessoas se identificam, ou até acreditam ou não, ou querem fazer parte de um grupo para se juntar. Porque essa necessidade de estar em grupo, fazer parte, ter umas ideias, enfim, você vai fidelizando as pessoas e vai colocando ela com as afinidades mais ou menos próximas por meio da cultura, que é construindo. Então a gente tem que pensar e desconstruir essa ideia de cultura e para que está sendo construída essa cultura, com qual finalidade, pô, olha, a gente é legal, tal, isso, aquilo, outro, mas não é bem assim. Entendeu? Tem uma intencionalidade, tem uma politicidade, tem uma materialidade por trás disso. Então essa é a discussão que eu estou tentando trazer agora nesse momento para mais à frente a gente discutir mais, tá legal? Valeu, gente, obrigado.